Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como eu vou estar com vocês nesse dia 2 de junho de 2025 para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também aqui um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Será um prazer tê-lo conosco aqui neste momento de leitura. Nossa leitura de hoje será 2 Reis, capítulos 8 e 9. Posteriormente, João, capítulo 10, dos versículos de 19 a 42. Antes, porém, eu te convido a orar comigo. Vamos orar? Pai de amor, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, Pai, de estarmos na Tua presença para ler a palavra do Senhor. Pai, ela nos instrui, nos orienta, ela nos conduz no caminho, Pai, que nós devemos seguir. Mas nós não temos o entendimento necessário, por isso nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos abra o entendimento e o desejo de conhecer mais e mais do Senhor e da sua palavra. Que esta leitura de hoje faça diferença nas nossas vidas e que esta leitura também alcance muitas vidas, porque nós entendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 2 Reis, capítulo 8. Restaurados os bens da sunamita. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurará a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: Faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Veio Eliseu a Damasco. Estava doente Ben-Hadad, rei da Síria, e lhe anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma presentes contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus e por seu intermédio pergunta ao Senhor, dizendo: Sararei eu desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo o que era bom de Damasco. Chegou, apresentou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: Sararei eu desta doença? Eliseu lhe respondeu: Vai e dize-lhe: Certamente sararás. Porém o Senhor me mostrou que ele morrerá. Olhou Eliseu para Azael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou embaraçado, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que chora o meu senhor? Ele respondeu: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Deitarás fogo às suas fortalezas, matarás a espada os seus jovens, esmagarás os seus pequeninos e rasgarás o ventre de suas mulheres grávidas. Tornou Azael: Por que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Respondeu Eliseu: O Senhor me mostrou que tu hás de ser rei da Síria. Então deixou a Eliseu e veio a seu senhor e lhe perguntou: Que te disse Eliseu? Respondeu ele: Disse-me que certamente sararás.
No dia seguinte, Hazael tomou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu, e Hazael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele. Ele se levantou de noite e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. O povo de Jeorão, porém, fugiu para suas tendas. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna. Quanto aos mais atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Jeorão com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No 12º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, rei de Israel, chamava-se Atalia. Ele andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria, e desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. 2 Reis, capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi. Entra e faze-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe-o sobre a cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: a qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu.
Saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu: bem conheceis esse homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou, a saber, assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram trombeta e disseram: Jeú é rei! Jeú mata Jorão e Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Leade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel, das feridas que os sírios lhe fizeram quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isto a Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. Ora, o atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú que vinha e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro para que lhe pergunte: há paz? Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei: há paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei: há paz? Respondeu ele: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelha o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: há traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre as espáduas. A flecha saiu-lhe pelo coração e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos, montados após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim te retribuirei neste campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disto, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém Jeú perseguiu e disse: feri também a este. E o feriram no carro, à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu para Megido, onde morreu. Levaram-no os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais na cidade de Davi. No ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começara Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo
e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. João capítulo 10, dos versículos 19 a 42, encerrando assim este capítulo. Nova dissensão entre os judeus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam: Este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? A festa da dedicação. Jesus é interrogado. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Encerramos nossa leitura por hoje. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Salmo 117. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes desse dia 2 de junho. Bora lá? Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 2 de junho de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 2 de junho vai para o Johnny Goulart em Rio Verde, Goiás. Vai para a minha cunhada Cláudia Araújo lá em Rio Verde, Goiás. Vai para a Angélica Pereira em Tesouro, Mato Grosso. Vai também para o Francisco Figueira Júnior lá em Uberlândia, Minas Gerais. Vai para a Laura Vitória em Rio Verde, Goiás. E também para o pastor Israel Trajano em Itaragé, São Paulo. Eu quero orar por vocês. Vamos orar?
Pai de amor, rogo ao Senhor, ó Pai, as bênçãos neste dia tão especial para o Johnny, para a Claudinha, para a Angélica, para o Francisco e para o pastor Israel Trajano. Rogo a Deus as dádivas do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai. Cerca-os, ó Pai, com a tua sebe protetora, abençoe-os neste dia, que eles tenham um dia memorável ao lado daqueles que os amam e a quem eles amam também, Pai. Que seja cheia de presentes, de alegria, de muitas felicidades, Pai. Mas que sejam muitos e muitos anos vividos, ó Pai. E que aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como único e suficiente Salvador, possa neste dia também receber essa dádiva especial, Pai. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada aniversariante, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?